No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a distro Kaizen Linux, que tem várias ferramentas para ajudar a vida aí do profissional de TI. Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novas notificações e vamos lá conferir essa distro Kaizen Linux. E agora eu fiz aqui o boot com o meu pendrive bootável. Para você que não sabe como fazer esse pendrive bootável, vou deixar no card acima dois vídeos que eu fiz de como fazer esse pendrive bootável. Um é com o Ventoy, que é esse daqui, e aí você vai jogar a ISO lá para dentro, que eu vou deixar o link dessa ISO na descrição aqui abaixo. E aí você vai cair nessa tela aqui, Kaizen Linux Rolling 3.0 RC2 para processadores de 64 bits, e a versão que eu baixei é com a interface gráfica KDE, mas tem várias outras interfaces lá para você utilizar. Aqui eu vou dar um Enter e aí você vai cair nessa tela aqui. Eu vou mostrar algumas opções aqui que você pode utilizar. Você tem aqui o Kaizen Linux em francês, inglês, espanhol, português, italiano e alemão. E aí eu vou escolher uma dessas aqui. Essas aqui são a Live CD. Ele vai iniciar aí sem você precisar instalar no seu HD, no seu SSD. E você vai conseguir utilizar essa ferramenta para resolver aí seus problemas de TI que você tiver. Como pegar os arquivos que estão num disco, tanto Windows como Linux. Ou então resolver algum outro problema, identificar a placa-mãe, quantos tem de memória, quantos pentes de memória, sem precisar abrir o PC ou o notebook também. Então até aqui é o Live CD. Depois você tem a opção de instalar e tem utilitários. Então vamos na primeira opção aqui, vamos no Live CD em português. Depois eu vou mostrar as outras opções. Vamos aqui, dá um Enter. Aí ele te dá uma outra tela aqui, se você quer o padrão, modo de segurança, forense e mais algumas outras opções. Eu vou na padrão, vou dar um Enter e ele vai iniciar. E aqui vocês podem ver, ele está iniciando aqui o Kaizen Linux e ele iniciou e está pedindo aqui um usuário e uma senha. Por padrão, o usuário é Kaizen e a senha a mesma coisa, Kaizen. E aí você clica em iniciar sessão. Ele está agora iniciando aqui na interface gráfica que eu escolhi, que é o KDE Plasma. Ele vai te dar um bem-vindo ao Plasma do KDE, seguinte, isso aqui não importa que está em live, ó, terminar, e estamos aqui com o Kaizen Linux. Aí você vai ver aqui um KDE normal, na verdade ele é mais enxuto, ó, ele só tem essa parte aqui. Aí você tem aqui aplicativos do usuário, para você, se você precisar utilizar, escritório, várias coisas aqui de escritório, gráficos, ó, algumas coisas de gráficos, internet, bastante coisa também, multimídia, sistema, você tem várias coisas aqui de sistema e tem aqui utilitários, mas essa distro aqui não é isso aqui que você vai querer utilizar. Você vai querer utilizar essa parte aqui, as ferramentas do Kaizen Linux. Nós temos aqui, ó, essa opção para você fazer algumas coisas, ferramentas de administração, ó, tem aqui ferramentas DevOps e Cloud. E aí tem várias coisas aqui, ó. Temos AWS, Docker, tem muita coisa que você pode utilizar aqui. Olha só como que tem aqui. Tem aqui rede, temos aqui Ethernet, GNS3, IP, MAC, várias outras configurações, Wi-Fi, muita coisa. Sistema, temos aqui administração remota, tem vários programas para fazer administração remota. Olha só, administração, tal. Temos aqui algumas outras coisas como backup, base de dados, DHCP, DNS, várias coisas, ó, que você pode ver. Microsoft, deixa eu mudar aqui para a gente ver ali. O Microsoft você tem PowerShell e esse outro que eu não conheço, esse daqui. Quem conhecer deixa aí nos comentários. SSL e TLS, virtualização, já tem aqui o VirtualBox, alguma outra coisa ali. Aí você tem aqui ferramentas de manutenção, você tem aqui disco para você resolver os problemas aí do HD, SSD, até ó, NVMe ele tem aqui, bem bacana. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas ferramentas aqui. Você tem aqui análise de duplicação, ver arquivos duplicados para você procurar.
temperatura, para você verificar a temperatura aí do PC, se você tiver com algum problema aí, de ele estar desligando e você quiser verificar isso daí. Aqui tem clonagem, ó, tudo de clonagem, tem Clonezilla, tem vídeo aqui falando de Clonezilla, vou deixar no card aí acima. Tem hardware, opa, tem hardware aqui, várias informações de hardware que você pode utilizar aqui para testar. USB, tem aqui o Outlook PST para você conseguir resolver os problemas aí que dá no PST do seu Outlook. Você consegue resolver eles por aqui, ó, várias ferramentas aqui. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa ferramenta específica. Aqui, particionando e apagando, aí você tem várias coisas aqui também, NVMe de novo, Gparted, tem vídeo aí no canal, ó, tem algumas outras coisas. Proteção de dados aqui, o bacana que eu achei é que tem como você tanto criptografar como remover a criptografia aqui utilizando essas ferramentas. Temos aqui recuperação de dados, olha, para você recuperar aí os seus arquivos, tá tudo aqui, os programas. Você tem aqui a verificação de malware, várias ferramentas aqui para verificar aí se está com malware no seu PC. Aí você tem aqui também as ferramentas diversas, aí você tem várias ferramentas como HTOP, para verificar quanto que está sendo utilizado aqui, processos e mais algumas outras coisas. Temos aqui serviços, alguns serviços aqui, CUPS, várias NS3, várias ferramentas aqui também. E sistemas de arquivos, você pode usar todos esses sistemas de arquivos aqui. Aí você tem aqui botão direito, padrão aqui do KDE Plasma, tem aqui essa dock, mas o que a gente queria mesmo seria essas ferramentas aqui. Isso aqui que é o importante para você conseguir resolver os problemas. Agora eu vou reiniciar para a gente ver as outras ferramentas que tem lá no iniciar. Aqui eu vou sair, vou reiniciar. E voltei aqui na tela inicial, aí você tem essa opção instalar, mas eu vou deixar por último. Eu vou aqui em utilitários, clico nela, aí você tem aqui a ferramenta para detecção de hardware e tem a ferramenta para diagnósticos de memória. Vamos na primeira opção, vou dar um enter. E aí você vai cair nessa tela aqui, onde ele vai te mostrar todo o seu hardware. Por exemplo, dispositivos PCI, ele vai mostrar para mim aqui todos que tiver ali. Aqui disco, ele mostra aqui todos os particionamentos, ó, disco 1, que tem ali, ó, disco 2, olha aí o meu SSD. Aí você tem aqui memória, ele vai te mostrar aqui algumas coisas de memória, ó. Memória banco 0, tem uma memória ali de 2 GB, DDR3, 1333 MHz. Tem no banco 1, não tem nenhuma memória. Temos aqui no banco 2, mais uma memória de 8 GB de 1600 MHz, DDR3 também. E no banco 3 não tem nada. Essas aqui são as memórias. Processador, quero saber qual é o meu processador. Ele vai te mostrar aqui tudo sobre o seu processador. Meu processador aqui é o Intel Pentium G3260. Placa-mãe, quero saber qual é o nome da placa-mãe, o modelo. Ele vai te mostrar aqui, ó. É uma placa-mãe chinesa, uma B885i Plus, a versão, tudo certinho ali para você ir buscar os drivers que você precisa instalar nessa placa-mãe. Aqui na BIOS, mesma coisa, para você ir buscar uma BIOS mais nova, por exemplo. Olha só, versão 4.6.5, qual que é a BIOS, tudo certinho. Chassi, System, aí você tem essas outras opções aqui, mas basicamente é isso aqui, é essa parte. Eu vou dar um exit e aí eu vou reiniciar para ele voltar lá na tela. Voltando aqui na tela, nós temos aquele utilitários, vimos ali a detecção de hardware, agora vamos na memória, vamos dar uma olhada, olha só, ele me fala também o processador, ele já está verificando aqui as minhas memórias, fala a temperatura, fala quantos processadores eu tenho, e tá aqui ó, falando aqui as minhas memórias, tá no banco 0 e no banco 2, uma tem 2 GB DDR3, a outra tem 8 GB DDR3 também, e as duas são da Kingston. É isso aqui que ele vai te mostrar e aí
aqui, se você quiser deixar fazendo o teste para ver se não tem nenhum erro, você tem que deixar ele rolar aqui todo o processo. E aqui logo abaixo vocês podem ver, ele tem ali o nome da minha placa-mãe exatamente como é. Aí então eu já consigo ter mais informações ali, mas naquele outro hardware detector eu já conseguia saber qual que era a minha versão da placa-mãe. Aí você vai anotando e vai conseguindo descobrir ali todo o hardware que você tem. Por exemplo, você pega um notebook, você não precisa desmontar ali um notebook e você consegue saber ali o hardware exatamente para você conseguir resolver o problema mais rápido e fácil. Então aqui eu vou cancelar, vou dar um ESC e aí eu voltei novamente e agora eu venho aqui nessa parte do Kaizen Linux Rolling Install, que eu vou instalar ele no meu disco, no caso aqui no SSD. Aqui eu vou dar um Enter, ele vai me mostrar aqui uma tela, ele tem aqui a cara do Debian, ele é base do Debian, e você tem aqui ó, Expert, Graphical Install, mas aqui no meu caso eu vou deixar nessa primeira opção mesmo. E aqui ele vai te dar aqui as opções, pode ver aqui que é Debian isso aqui. Aí português Brasil, continua, Brasil, continua, Brasil, continua. Agora aqui ele está configurando a rede, eu vou deixar Kaizen Linux mesmo, o nome do PC, continuar, nome do usuário, vou colocar aqui ó, Rogério Sampaio, vou continuar, usuário vou deixar como Rogério, aqui eu vou colocar uma senha para este usuário, vou repetir a mesma senha aqui logo abaixo e vou continuar. Aqui eu vou colocar o meu estado, São Paulo, continua. E agora ele está iniciando o particionador do disco. E aqui ele está detectando uma outra versão que eu tenho aqui instalada do Linux. E então eu vou nessa opção aqui, assistido, usar o disco inteiro. Aí ele vai formatar e só instalar aqui o Kaizen Linux. Vou clicar aqui em continuar. E aqui vocês podem ver, ele me mostra aqui o meu disco, que é o meu SSD da X-Ray Disk de 128 GB. E temos aqui o meu disco da Sony, né, que é o meu pendrive. Então eu vou nessa primeira opção aqui para ele utilizar o meu SSD. Clique em continuar. Aqui eu não vou fazer nenhuma dessas aqui, vou deixar nessa primeira opção aqui, não tem problema. Clique em continuar e ele vai me dar aqui um resumo do que vai fazer. Eu vou finalizar aqui, continuar. Aqui ele está falando que vai escrever as mudanças no disco. Se ele pode fazer isso, eu vou falar que sim. Continua e ele vai começar a fazer a formatação aqui do meu SSD. E agora ele está gravando o setor de inicialização. E agora ele está perguntando se eu quero gravar o Groove no setor de inicialização. Vou colocar que sim, continuar. E aí ele me pergunta aqui qual o disco. No meu caso aqui, o meu SSD X-Ray Disk de 128 GB. Clique em continuar e ele vai fazer essa gravação. Ele concluiu a instalação, nem me pediu nada, já reiniciou aqui o PC e aí apareceu essa tela aqui bem bonita aqui do Groove com o Kaizen Linux ali e tem a opção Advanced Options. Vou clicar nela para a gente dar uma olhada. Aí você vai ver aqui que tem aqui o Kaizen GNU Linux, o kernel é o 6.8.9 Kaizen e tem aqui o Recovery Mode. Vou dar um ESC para voltar naquela tela e vou clicar nessa primeira opção aqui, dá um Enter. E agora ele iniciou e agora não é mais a senha padrão, é aquela que a gente colocou ali na instalação. Vou colocar aqui meu usuário, Rogério, e colocar a senha desse usuário. Eu dou um clique aqui em Login. E aí ele começa a carregar aqui o meu KDE Plasma. E aí sim, ele me dá aqui a tela, só dá um Next, Next aqui. E Finish. E aqui nós temos o Kaizen Linux, igualzinho temos ali no Live CD, só que aqui, além de utilizar dessa forma aqui, se ele precisar gravar no disco, alguma coisa desse tipo, você consegue fazer esse tipo de trabalho. Então aqui eu vou dar um htop ali, vou mostrar para vocês como está sendo utilizado. Olha só, a CPU, a memória, é isso aqui que está sendo consumido aqui. Então você pode deixar uma máquina ali no canto para quando você não conseguir resolver utilizando o Live CD, por exemplo, essa parte, né, de recuperação aqui de dados, aí você faz a partir desse PC aqui que tem instalado, por exemplo, o Outlook PST aqui. Ó, deixa eu dar uma olhada nisso daqui, tem aqui o info, deixa eu ver esse info aqui e olha só, é isso aqui. Aí você tem que aprender também a utilizar a ferramenta. Aqui eu vou fechar, é isso aqui, o nosso Kaizen Linux, e agora vou desligar.
Pessoal, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa distro. Era isso que eu queria mostrar para vocês, o Live CD, as ferramentas que ele tem, também as ferramentas ali que ele tem antes de você iniciar o Live, como a detecção de hardware, o teste de memória e a instalação no disco. Pode ser tanto HD como SSD, para você deixar ali um PC separado e quando você precisar utilizar uma ferramenta mais avançada ali que precisa gravar no disco, aí você utiliza dessa forma. Mas basicamente esse aí é o Kaizen Linux, que você pode usar ele para várias situações, o Live CD, que aí você pode deixar ele gravado no seu pendrive. É isso, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.